Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade, né, no sistema de endomembranas e agora, na última aula, nós falamos sobre a síntese de proteínas no ribossomo aderido ao retículo rugoso. Essas proteínas entram dentro do retículo, ou seja, no lúmen do retículo, passam por um processo de glicosilação, passam por um processo de dobramento. Depois, o retículo produz uma vesícula revestida por uma capa. Essa vesícula, então, brota do retículo rugoso e leva essas proteínas processadas para o complexo de Golgi através do microtúbulo. Paramos aí. Agora, nós vamos ver qual destino terão as proteínas que chegaram no complexo de Golgi, ok? Então, claro, o complexo de Golgi, ele é importante a sua função porque você vai observar que ele se posiciona entre o retículo rugoso e a membrana plasmática e o espaço extracelular. As principais funções do complexo de Golgi são empacotamento, distribuição de proteínas e lipídios, também sofrem modificações essas proteínas, mas a principal função é a secreção dessas substâncias, ok? Vamos ver também que o complexo de Golgi, ele pode levar as proteínas para o lisossomo, que é um outro compartimento, né? Então, aí, essas proteínas e esses lipídios vão ser usados pelo lisossomo, tá? E também é o principal local de síntese de carboidratos, tá? Então, vamos começar. Bem, gente, observe no nosso esquema. Eu tenho aqui em cima, no canto, na parte superior, em verde, o retículo endoplasmático rugoso, certo? Você nota o lúmen dele, que está aqui no rosinha claro, e a membrana externa dele em verde. Note que existe vesículas brotando do retículo endoplasmático rugoso com as proteínas. Vimos na última aula, lembra? E estas vesículas, elas irão se fundir na membrana do complexo de Golgi e as proteínas que estão neste lúmen da vesícula, né, dentro da vesícula, passam para o lúmen do complexo de Golgi. Vimos também que, em alguns casos, o próprio complexo de Golgi vai brotar uma vesícula, agora, devolvendo proteínas para o retículo rugoso. Vimos isso no final da última aula. Agora é daí para frente. Então vamos lá. A proteína, ela chega no complexo de Golgi em um saco achatado chamado rede cis de Golgi. Depois, essa proteína ou estas proteínas são processadas, são modificadas no complexo de Golgi intermediário. Você observa que são vários saquinhos achatados e no lúmen desses saquinhos ocorre o processamento final. Então, agora, essas proteínas então vão para a rede trans do complexo de Golgi, de onde brotam vesículas, levando essas proteínas para membrana plasmática ou levam as proteínas para os lisossomos ou levam as proteínas para o meio extracelular. Então, note que a proteína que começou lá no citoplasma, depois ela entrou no retículo rugoso, agora ela vai passar pelo complexo de Golgi, enfim, termina aonde? Nesta sequência de transporte,
ela termina ou na membrana plasmática, ou dentro de um lisossomo, ou secretada para o meio extracelular, que é o que vamos ver agora. Então, observe. Na última aula, né, nós vimos então as vesículas que brotam do retículo rugoso, levando as proteínas para a rede cis do complexo de Golgi. Essas proteínas passam pelos sacos medianos do complexo de Golgi e chegam na rede trans do complexo de Golgi. De lá vão brotar vesículas que vão levar essas proteínas. Observe a seta rosa. Ou essas vesículas levam as proteínas para dentro de um compartimento chamado endossomo secundário e dali para o lisossomo. Então, isto é uma via. Estou vendo, gente, estou falando da via da setinha rosa superior. Então, repetindo, a proteína sai do complexo de Golgi através de uma vesícula e essa vesícula, então, vai transportar esta proteína para o endossomo secundário. E este irá transportar a proteína para o lisossomo. Então, neste caso, o destino final foi o lisossomo. A outra via embaixo, as proteínas, então, saem do complexo de Golgi através de vesículas, são chamadas vesículas de secreção, que vão levar essas proteínas, então, para o meio extracelular. Ou então, a vesícula irá fundir com a membrana plasmática da célula e a substância vai ficar aderida à membrana. Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos primeiro ver o primeiro sentido em direção ao lisossomo e depois o sentido em direção ao meio extracelular. Vamos lá. Só que, antes disso, vamos nos lembrar que, lembra que as proteínas, eu tenho aqui, parece uma nuvem, né? É o desenho de uma proteína. E você observa que está pendurado, vamos dizer assim, né? Está ligado a esta proteína um oligosacarídeo. Lembra da glicosilação lá no retículo rugoso? Ótimo. Acontece que, dentro do complexo de Golgi, vai havendo uma glicosilação final destas proteínas. Então, olha, é removido primeiro três açúcares de manose, certo? Esses três aqui, ó. Depois, pessoal, é adicionado um N-acetilglucosamina, olha aqui o azulzinho. Depois, dois resíduos de manose são removidos, só estão ficando três agora. Depois, uma fucose, que é um outro tipo de açúcar, e duas N-acetilglucosaminas, né? Porque aqui só tinha uma, agora já tem três, ó, em azul, são adicionadas. Depois, além disso, três moléculas de galactose também são adicionadas. Depois, por fim, adiciona três moléculas de ácido ciálico. Ah, Patrícia, eu tenho que decorar a sequência? Não, gente. Não precisa. Mas qual é a importância de aparecer aqui agora nessa glicosilação novos açúcares que antes não tinha? Veja, quais eram os açúcares que tinham na glicosilação lá no retículo rugoso? Em azulzinho aqui, ó, N-acetilglucosamina. Em marronzinho escuro, manose, certo? Agora estão sendo adicionados galactose, fucose, ácido ciálico. Qual é a importância de ter esses novos açúcares agora aqui no complexo de Golgi? É porque esse conjunto final aqui de proteína mais oligosacarídeos vão formar, ó, proteína com açúcar, qual é o nome? Glicoproteínas. Então, várias glicoproteínas são secretadas para fora da célula
para serem utilizadas no meio externo, ou então essas glicoproteínas irão compor quem? A membrana plasmática, formando quem mesmo, pessoal? O glicocálice. Lembra dele? Que tem uma importância fundamental de reconhecimento celular. Então, é muito importante a produção desses açúcares dentro do complexo de Golgi, ok? Beleza. Então, essas proteínas que vão virar glicoproteínas recebem esta glicosilação, somente elas, tá bom? Nem toda proteína vai sofrer glicosilação final no complexo de Golgi. Por exemplo, veja aqui, vamos devagar. Existe uma proteína, que é uma enzima, chamada hidrolase lisossomal. Esta enzima, ela é produzida lá no retículo endoplasmático rugoso, no ribossomo dele, e ela é transportada para dentro do complexo de Golgi e entra na face cis desse complexo. Nós já sabemos. Só que esta hidrolase lisossomal é uma enzima que vive lá no lisossomo. Então, agora, o complexo de Golgi vai ter que transportar esta enzima chamada hidrolase lisossomal para o lisossomo. Então, vamos começar. Só que, dentro do complexo de Golgi, o pH não é ácido. Então, nós vamos ver que esta hidrolase, ela só funciona em pH ácido. Então, neste momento, a gente fala que esta hidrolase, ela está imatura, ou também podemos falar precursor. Então, o que que a face cis faz? Adiciona um fosfato aonde? No carbono 6 desse açúcar aqui em azulzinho, chamado manose. Então, veja, a hidrolase lisossomal, certo? Ou seja, esta proteína contém uma manose nela. E no carbono 6 dessa manose, que é essa bolinha azul do desenho, vai se ligar essa bolinha amarelinha, que é um fosfato. Então, o conjunto de manose, que é a bolinha azul, ligada no fosfato, que é a bolinha amarela, a gente dá o nome a esse conjunto de manose 6-fosfato, ou M6P. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui um precursor da hidrolase, né? Ligado no fosfato. Pronto. Então, essa hidrolase lisossomal, ela passa pela região mediana do complexo de Golgi e chega na face trans do complexo de Golgi. Observe que, neste momento, existe na membrana deste complexo de Golgi um receptor, que é essa estrutura em verdinho aqui. Como é que ele chama esse receptor? Receptor de M6P. Então, esse receptor irá se ligar a essa hidrolase lisossomal com o fosfato. Vamos chamá-la então de M6P. Então, quando esse receptor se liga na M6P, é formado então uma vesícula que contém uma capa que agora se chama clatrina. Essa vesícula, ela então brota do complexo de Golgi e é transportada pelos microtúbulos, lembra? Até um compartimento chamado endossomo tardio ou secundário. Note que
Este endossomo é um compartimento fechado que tem uma membrana que é da mesma composição da membrana da vesícula. Então, essa vesícula, então, a membrana dela vai se fundir com a membrana do endossomo. E o receptor mais a hidrolase lisossomal serão lançados dentro deste endossoma, ou seja, no lúmen deste endossoma. O que vai acontecer agora? Este endossoma, ele está recebendo hidrogênio. O hidrogênio está passando do citoplasma para dentro do endossomo. E note que este transporte, nós já vimos na aula de membrana plasmática, é um transporte ativo, chamado bomba. Então, temos aqui uma bomba de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio está passando de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Aqui dentro do endossomo já tem muito hidrogênio. Mesmo assim, o hidrogênio está entrando. Como é que ele faz para entrar? Ele usa a energia de quem, pessoal? Da quebra da molécula de ATP. Vamos continuar. O que vai acontecer então? À medida que o hidrogênio vai entrando, o ambiente vai ficando ácido. Beleza? Veja, preste muita atenção. Endossoma tardio é o compartimento fechado que contém hidrogênio dentro dele, num meio ácido. Isso é endossomo tardio. A partir do momento que o endossomo tardio recebe as enzimas lisossomais num ambiente ácido, ele passa a se chamar lisossomo. Observe que vai ser o mesmo compartimento. O que modifica a quantidade de pH e a presença das enzimas hidrolases. Então, note, este endossomo tardio, quando o pH dele fica muito ácido demais, porque ele está recebendo muito hidrogênio, o receptor ele se desprende da hidrolase. Além disso, em pH muito ácido, essa hidrolase perde o fosfato, que é a bolinha amarelinha. E, finalmente, essa hidrolase se torna madura, ou seja, ela passa a ser funcional. Não é mesmo? Porque falamos no início que as hidrolases lisossomais, elas só trabalham em pH muito ácido. Então, quando este compartimento tem um pH muito ácido, em torno de 2, além disso, ele tem hidrolases lisossomais maduras, esse endossomo passa a se chamar lisossomo. Patrícia, o que acontece com os receptores? Observe. Este endossomo tardio, que agora vai se chamar lisossomo, ele então produz uma vesícula que brota dele e devolve o receptor para o seu ambiente, que é o complexo de Golgi. Ou seja, esse receptor foi reciclado. Ok? Olha que legal. Ele pode ser usado várias vezes. Beleza, gente? Então, note que o que eu estou te mostrando aqui, deixa eu voltar.
este caminho aqui, ó. A vesícula vem com as hidrolases imaturas, beleza? Ligadas em seu receptor e são, então, lançadas num endossomo tardio ou secundário. E quando isso acontece, ele passa a se transformar em um lisossomo, ok? Então, veja, nós fizemos a via de cima até o lisossomo. Agora, vamos ver a via de baixo. Observe que agora a proteína, ela vai para o meio extracelular. Então, esse transporte aonde a substância irá sair de dentro da célula, eu dou o nome de exocitose. Vamos ver. Então, aqui nós temos, então, as rotas de exocitose. Veja, aqui está novamente a rede trans do complexo de Golgi, e nós temos aqui o desenho de 3 tipos de proteínas. As proteínas que são essa bolinha preta, que representam proteínas que vão estar embebidas na membrana plasmática. Ou seja, essas proteínas, elas vão para a membrana plasmática. Em azul, aqui, nós temos proteínas solúveis que vão ser secretadas para fora da célula. Olha aqui onde elas estão, fora da célula. E nós também temos outras proteínas que são essas bolinhas vermelhas, né? Estão representadas pelas bolinhas vermelhas, e elas também são proteínas secretoras, também irão para o meio extracelular. Então vamos bem devagar. Bem, gente, lembre-se que esta vesícula, ela vai brotar da rede trans do complexo de Golgi e será transportada em direção à membrana plasmática. O que vai acontecer? A membrana desta vesícula irá se fundir com a membrana plasmática, porque elas possuem a mesma composição. Então veja, se elas têm a mesma composição, os lipídios que formam esta membrana da vesícula e também estas proteínas de membrana, elas vão passar a fazer parte da membrana plasmática. Olha que legal. Então, galera, na aula que nós vimos de estrutura da membrana plasmática, lá eu te mostrei fosfolipídios, eu te mostrei colesterol, eu te mostrei proteínas, nós vimos lá vários tipos de proteínas integrais, inclusive as proteínas de transporte, lembra? As proteínas carreadoras. Então, todos aqueles constituintes da membrana plasmática, veja, eles estão vindo do complexo de Golgi, que por sua vez veio lá do retículo rugoso. Olha, então, eu estou te mostrando como é que se forma uma membrana plasmática, certo? Bem, mas além dos lipídios e das proteínas que vão se fundir com a membrana plasmática, fazendo agora parte dela, também essa vesícula trouxe proteínas secretoras. Então, existem as proteínas que serão lançadas no meio externo desta célula e serão utilizadas em outros locais que não esta célula. Então, esta rota de exocitose eu chamo de secreção constitutiva. Agora vamos ver a outra para a gente comparar com essa. Embaixo, eu também tenho vesículas secretoras estocando proteínas de secreção que vieram do complexo de Golgi. Mas lembre-se que essas proteínas nasceram lá no retículo rugoso, né? E aí o seguinte, neste caso aqui, para que a membrana dessa vesícula possa se fundir com a membrana plasmática, é necessário que tenha um sinal.
Que sinal é esse? Um sinal que vem do meio externo. Pode ser um hormônio ou pode ser um neurotransmissor, como adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. Então, neste caso, este tipo de proteína só será secretada se esta célula receber um sinal externo. Então, neste caso, eu chamo esta secreção de regulada. Então, nós temos secreção constitutiva, quando a proteína ela é secretada para o meio externo sem precisar de um sinal. Ocorre livremente. Secreção regulada é quando a proteína necessita de um sinal externo para que possa ocorrer a sua secreção, beleza? Mas tanto secreção constitutiva quanto secreção regulada são dois tipos de exocitose. Tudo bem, pessoal? Então, vamos voltar. A gente terminou, então, de ver esta via aqui, ó, a segunda via em rosa. Que beleza! Fechamos. Só que se você vê o desenho, você está vendo agora uma via em verde e a substância está entrando na célula. Então, isso aqui nós damos o nome de endocitose, porque está entrando. E a substância que está entrando, está indo para onde, pessoal? Olha, ela primeiro passa por um endossomo primário, depois ela é lançada num endossomo secundário, que junto com as hidrolases que vieram do complexo de Golgi, que é a via rosa, vão para o lisossomo. Então, agora nós vamos estudar o que o lisossomo faz com as substâncias que estão entrando na célula, ok? Então, vamos para os lisossomos. Como o próprio nome diz, os lisossomos fazem digestão celular. Eles digerem todos os materiais que entram na célula por um processo chamado endocitose. Vimos que os lisossomos, acredita-se, existe uma hipótese de que os lisossomos foram formados a partir dos endossomos, que receberam dois tipos de vesículas. Uma vesícula contendo o material que entrou na célula, e a outra vesícula contendo as enzimas hidrolases ácidas que vieram do complexo de Golgi. Vamos ver o desenho de novo, pessoal? Ó. Então, acredita-se que o lisossomo é um compartimento que é formado a partir do endossomo. E ele recebe vesículas, olha essa aqui, ó, que veio do meio externo, levando o material para dentro da célula, e vesícula que veio do complexo de Golgi, levando as enzimas hidrolases. Lembra? Lisossomo, ele é a etapa final da evolução de um endossomo. Então, vamos lá. O que seria, então, esse lisossomo mesmo? Ele contém uma membrana. O pH é extremamente ácido, de 2 a 5. Por quê? Porque dentro deste lisossomo eu tenho uma alta concentração de hidrogênio que está entrando por um transporte ativo de bomba, que usa a energia da quebra do ATP. E além desse pH muito ácido, ele tem um conjunto de enzimas chamadas hidrolases ácidas, que já vimos que vieram do complexo de Golgi e que foram produzidas no retículo rugoso. Veja,
Todas essas enzimas, qual é a função mesmo? Digestão. Então, o que que elas vão digerir? Nucleotídeos, proteínas, açúcares, lipídios, fosfatos, sulfatos e fosfolipídios. Veja, olha quanta substância que este lisossomo digere, ok? Então vamos ver como é que ele trabalha? Então vamos. Eu tenho aqui uma célula e nós temos aqui um lisossomo. Note, está chegando nesse lisossomo 3 setas verdes. Vamos uma por uma. Na parte superior da célula, você vê que tem aqui uma bactéria. Esta bactéria entrou dentro do corpo de um indivíduo e pode causar doença. Então, o que que o lisossomo dentro dessa célula faz? Vai matar esta bactéria. Então, como é que essa bactéria entra na célula? Veja, ela entra na célula por um processo chamado fagocitose. Processo pelo qual a membrana da célula emite falsos dedos, chamado pseudópodos, que vão englobar a bactéria e produzir uma vesícula contendo a bactéria dentro. Note que a membrana dessa vesícula veio da membrana plasmática. Olha, a mesma composição. Esta vesícula agora, contendo esta bactéria, recebe o nome de fagossomo. Ele, então, será levado, transportado pelo citoesqueleto até o lisossomo, aonde suas hidrolases irão digerir a parede celular dessa bactéria, a membrana plasmática dessa bactéria, o núcleo dessa bactéria. Olha que legal. Irão matar e nos proteger. Outra via é quando está entrando na célula agora substância líquida. Porque antes, gente, na fagocitose, a substância é sólida, é uma bactéria. Agora aqui não, aqui a substância é líquida, é um fluido. Então, a membrana plasmática agora, ela produz uma invaginação. E o fluido, através da gravidade, entra dentro desta invaginação até formar uma também vesícula. Observe. Esta vesícula, olha só, que contém apenas este fluido, chama-se agora endossomo primário. Olha que legal. Depois, o endossomo primário evolui para endossomo secundário. Professora, neste momento aqui, qual é a diferença? Endossomo primário, o pH ainda é básico. No endossomo secundário, já começa a entrada de hidrogênio. Então, o pH vai começando a ficar ácido. Então, por causa dessa diferença de pH, ele deixa de se chamar primário e passa a se chamar secundário. Depois, esse endossomo secundário, então, irá se encontrar com as enzimas hidrolases e irá se transformar em lisossomo. Olha que legal. A terceira via de degradação é quando algumas organelas de dentro da célula, elas já estão muito desgastadas e precisa haver uma reposição. Então, por exemplo, esta mitocôndria do desenho, ela já não está mais conseguindo fazer ATP. Ela já está desgastada. Então, neste caso, o que que a célula faz? A célula produz, então, uma vesícula
a partir do retículo rugoso, contendo a mitocôndria dentro dela. Então, esta vesícula agora chama-se autofagossomo. Toda vez que você vê o prefixo auto, significa que é uma vesícula contendo substância que já estava dentro da célula. Então, este autofagossomo contendo uma mitocôndria estragada, deformada, ele então irá transportar essa mitocôndria para ser o quê? Digerida dentro do lisossomo. Então, esse processo agora, em que o lisossomo está digerindo uma substância de dentro da própria célula, é chamado autofagia. Então, fechando, existem 3 rotas de degradação: fagocitose, substância sólida; endocitose, substância fluida; autofagia, substância sólida de dentro da própria célula. Beleza, pessoal? Vamos mostrar alguns exemplos. Então, nós temos aqui, olha, uma fotomicrografia de uma célula fagocitária, uma célula do nosso sistema sanguíneo, um neutrófilo. E o que que essa célula fagocitária está fazendo? Olha aqui, ela está engolindo esta bactéria, uma fagocitose. E como é que essa bactéria entra aqui, professora? A membrana plasmática desta célula emite falsos dedos, olha aqui, que são chamados de pseudópodo. Pseudo, falso, podo, mãos, pés. Então, falsos pés. Então, a membrana plasmática, ela emite esta evaginação em forma de dedo, chamado pseudópodo, e engole a bactéria, que será então levada para o lisossomo dessa célula para ser digerida pelas hidrolases ácidas do lisossomo. E aqui nós temos o exemplo de uma via endocítica. Então, vamos devagar, olha. Aqui é o meio externo da célula. A substância, então, fluida, ela está entrando dentro das vesículas. Aqui estou fazendo, gente, o sentido da seta verde, tá? Então, a substância está entrando na vesícula e várias vesículas vão se fundindo, formando um endossomo primário ou inicial. Beleza. Este endossomo agora, ele é transportado, né, através de microtúbulos, veja bem. E, neste momento, à medida que ele vai sendo transportado, este endossomo inicial, ele recebe vesícula lá da face trans de Golgi, trazendo o que mesmo, gente? As hidrolases ácidas, lembra? E então, as hidrolases, elas entram no endossomo tardio, que em pH muito ácido se transforma em lisossomo. Então, isto é uma via endocítica. Beleza? Tudo bem, gente? Que bom. Então, a gente acabou vendo agora, eu vou voltar lá naquele primeiro desenho, ó. Me aguardem. Veja aqui, a substância endocitada pode ser tanto uma fagocitose quanto uma endocitose, né? Mostrei os 2 casos. Essa substância endocitada vai para o endossomo primário. Este endossomo primário, então, ele recebe as hidrolases ácidas que estão vindo do complexo de Golgi. E quando o pH fica muito ácido, ele se transforma em lisossomo. Então, isto aqui que nós vimos é o mesmo que isto.
E aí, gente, nós fechamos a função dos lisossomos de digestão. E para a gente fechar a aula, ficou faltando a gente falar do peroxissomo. O peroxissomo também é uma organela envolta por membrana, e dentro do peroxissomo, igual o lisossomo, ele tem proteínas específicas chamadas peróxido de hidrogênio, que vão, na verdade, vão quebrar, vão metabolizar o peróxido de hidrogênio, que é as peroxidases e as catalases. Onde você, para que serve essas enzimas? Para detoxificar o álcool. Então, da mesma forma que o retículo liso, os peroxissomos também estão em grande quantidades nas células renais e nas células do fígado, onde ocorre a maioria das vias de desintoxicação, ok? Em plantas, eles estão associados à fotorrespiração, que vamos falar quando entrarmos em cloroplasto, ok? E, lembrando, gente, na aula passada, vimos que toda proteína, quais proteínas? Essas aqui, ó, peroxidases e catalases, são enzimas, mas são proteínas. Então, essas proteínas, vamos lembrar, elas são produzidas no citoplasma, elas recebem uma sequência sinal, lembra? E então são direcionadas para dentro do peroxissomo, ok? Espero que vocês tenham gostado, assistam a aula várias vezes. Esta aula e a anterior, vocês vão utilizar para fazer o estudo dirigido 5, certo? Que vai estar no CIGA para vocês me entregarem. Tudo de bom, que vocês tenham uma ótima semana e na nossa próxima aula síncrona iremos tirar todas as dúvidas. Fiquem com Deus, pessoal.